Olá! Nesse vídeo iremos fazer uma breve apresentação do sistema tarefa. E para iniciarmos, primeiro iremos explicar o que é o tarefa. Então, o tarefa é uma ferramenta que foi desenvolvida para a gestão dos serviços do escritório de contabilidade, ou seja, controlar em um único local todos os serviços que são executados pelos colaboradores do escritório de contabilidade. Então, desde o controle de uma obrigação, uma declaração, um imposto, serviços específicos, avulsos, são controlados dentro dessa ferramenta e conseguimos controlar ele em tempo real, sabendo quais estão em abertos, quais estão baixados, qual colaborador é responsável por fazer essa entrega. Além das partes de gestão de serviços, o Tarefa também possui um app de comunicação com o cliente, e o mesmo também pode ser integrado ao WhatsApp. Então, iremos demonstrar agora a ferramenta de forma geral. Então, o Tarefa ele é uma ferramenta 100% web, então ela pode ser acessada pelo computador, pelo tablet, em qualquer local, em qualquer horário. Então, para acessarmos a ferramenta, o endereço é web.tarefa.com.br. Iremos preencher o e-mail e senha de acesso. Nesse caso, esse e-mail já está salvo aqui na ferramenta. Se não, é somente adicionar um outro usuário ou, se for um novo, ele vai aparecer os campos para acesso. Então, acessamos a ferramenta. Como comentei, é uma ferramenta 100% web. Então, ela vai aparecer todas as informações nessa tela específica. Para a gente começar a se ambientar com a ferramenta, ela possui um menu lateral com submenus. Então, temos a parte de gestão de serviços, parte de comunicação, gestão de processos, questão de checklist, cadastros gerais, cadastros padrões, documentação e uma aba de contabilidade de configurações. Então, iremos detalhar de forma geral como é que vai funcionar essa ferramenta do Tarefa. Como é que a gente vincula serviços, como é que a gente sabe qual colaborador que é responsável, como é que a gente vai executar a baixa desses serviços, os seus controles e as questões do dashboards também. Então, para iniciarmos, iremos para a parte de cadastros gerais. Então, temos aqui os cadastros de permissões de acesso, empresas, serviços, usuários, departamentos. Então, o que a gente vai fazer dessa forma? Primeiro, precisaremos cadastrar aqui a parte dos usuários que a gente tem dentro do escritório e as empresas que a gente atende. Esse cadastro ele pode ser feito de algumas maneiras, de forma manual ou através de sincronização com o sistema Questor. Então, para iniciarmos, a gente tem a aba das empresas, que a gente pode cadastrar uma nova empresa de forma manual, porém iremos demonstrar como ele funciona através da sincronização para ganho ainda maior no processo da contabilidade. E também temos os nossos usuários, que podemos cadastrar a mesma situação de forma manual ou através da sincronização. Então, como são clientes que utilizam o sistema Questor, a gente vai fazer essa sincronização diretamente do Questor. Então, a gente vai acessar o gerenciador de empresas do nosso Questor, teremos a aba de áreas do trabalho, conexões. Ele vai ter o nosso link do Zen, então a gente vai verificar as configurações, selecionar os usuários que a gente quer integrar e as empresas também. Iremos fazer todos os processos nesse primeiro momento. Então, iremos para a parte de sincronização inicial, que é a configuração do Zen. Normalmente, o escritório que já possui Questor já vem com essa informação configurada com o seu token de acesso. Próxima etapa, iremos à aba de sincronizar usuários. Então, nessa aba de sincronizar usuários, a gente pode filtrar por grupos do sistema, que são aonde que os funcionários são vinculados aqui dentro do sistema Questor. Podemos deixar em branco, podemos aplicar alguns status específicos e teremos a opção de sim para sincronizar com tarefa. Então, deixaremos marcado essa opção aqui para o quê? Para o Questor mandar esse cadastro de usuários para dentro do Zen, repassando para dentro do tarefa. Selecionados esses usuários, clicaremos no botão sincronizar. Ele vai fazer esse processo de forma automática e gerar o cadastro já para dentro do nosso sistema tarefa. Então, os cadastros foram sincronizados com sucesso. Podemos ir para a próxima etapa, que é a parte do cadastro de sincronização das empresas que a gente atende dentro do escritório. Essa sincronização pode ser feita de forma individual, empresa por empresa, ou múltipla seleção. Podemos selecionar 1.9999. Ele irá fazer a seleção múltipla e a gente consegue selecionar essas empresas também. Nesse exemplo, iremos fazer somente a sincronização de uma empresa.
Podemos filtrar as filiais específicas, o organograma, podemos também mandar a parte de contrato de empregados, os sócios das empresas, se já está cadastrado dentro do sistema gestor, os status e, novamente, temos a opção de sincronizar com o tarefa. Executaremos esse filtro dentro do sistema, ele irá aparecer as informações das empresas já vinculadas, poderemos marcar, desmarcar, conforme for a necessidade, e clicaremos no botão sincronizar para fazer o mesmo processo. Então a empresa foi sincronizada com sucesso para dentro do nosso gestor Zen, consequentemente também para o nosso sistema tarefa. Concluímos? Então o processo de sincronização é bem rápido e objetivo. Então a próxima etapa iremos lá no sistema tarefa verificar essas configurações. Então fizemos a primeira parte, a sincronização dos usuários. Então aqui teremos a parte do usuário da contabilidade. Temos também a opção de usuário cliente, se acaso a contabilidade utilizar a parte do comunicador do próprio tarefa. Vamos filtrar aqui um usuário. Ele vem com as informações gerais, com nome e e-mail de acesso, lembrando que cada usuário tem que ter o seu e-mail único para acessar a ferramenta. Temos a opção de perfil de usuário, que ele pode ser um colaborador, gerente ou administrador, que influenciará na parte das permissões de acesso do sistema. Então, onde cada usuário, o que ele vai poder acessar dentro da ferramenta. A situação do usuário ativo ou inativo, não temos a opção de a gente excluir um cadastro de usuário, nem de serviço, nem de empresa na ferramenta, somente inativar o mesmo para termos o log de todas as movimentações que ocorreram. Qual o departamento que esse colaborador trabalha? Então, iremos selecionar. Se permite usar a parte de gestão de serviços também, que é uma parte de dashboards de acompanhamento. Se acaso for um perfil colaborador, iremos preencher qual que é o coordenador dele também. E aqui partes específicas para o comunicador do próprio tarefa. Então, bem, o objetivo é a parte que tem já do cadastro aqui. Então, isso vem diretamente dentro do gestor, só iremos fazer uma verificação de perfil e qual departamento que o mesmo trabalha aqui dentro da nossa contabilidade, ajustando dentro do sistema tarefa. Feita a parte de cadastro dos usuários, iremos verificar então o nosso cadastro das nossas empresas. Então as empresas aqui dentro são sincronizadas como a gente fez por dentro do gerenciador, podemos filtrar pelo código da empresa ou por razão social. Ele irá aparecer aqui a parte do nosso cadastro. Clicaremos na empresa, ele aparecerá as informações gerais. Código RP do mesmo que é cadastrado dentro do gestor, então lá no gestor e dentro do tarefa será o mesmo código RP, e FEM1, no caso a questão que ela é matriz, e filial, e FEM2, e FEM3, conforme for o final do seu CNPJ. Ele vem o regime tributário também, se a empresa estiver com esse regime optado lá dentro do fiscal, de dentro do gestor. Se não tiver essa opção, ele vai vir com o regime tributário, porém após essa verificação, se não estiver o regime correto, na parte de histórico a gente consegue editar e alterar esse regime tributário. Próxima aba será a configuração dos responsáveis por departamento. Nessa tela o sistema vai entender para quais serviços de tal departamento que ele vai vincular para tal empresa, para tal colaborador. Então, nesse caso específico, o departamento contábil, os serviços do departamento contábil da empresa New Vale, ele vai destinar para o colaborador Guilherme, do departamento fiscal para o colaborador Alain, e assim consequentemente. Caso não seja preenchido aqui um responsável por departamento, tiver algum serviço vinculado ao mesmo, ele irá direcionar para os responsáveis do departamento geral. Então, iremos mostrar aqui os departamentos gerais, que ele já vem pré-cadastrado no sistema, porém, podemos cadastrar novos departamentos conforme for a necessidade do escritório. A única configuração é colocar o nome do departamento e qual que é o gerente coordenador desse mesmo. Então, se acaso tiver algum departamento que estiver em branco dentro do cadastro da empresa, o sistema irá entender, opa, está em branco, vou direcionar para o responsável geral como coordenador do departamento. Continuando, na próxima aba temos os serviços vinculados a essa empresa. Então, os serviços eles podem ser vinculados de duas maneiras para a empresa. A primeira seria por questão de características.
Então, a gente pode preencher algum grupo de características e dentro deles informar para o sistema qual que é o regime tributário, qual que é a atividade da empresa, questão de departamento pessoal, se tem empregado, se não tem, só prolabore. Então, com essas informações, o sistema vai entender quais serviços que vão ter que ser vinculados para essa empresa. Então, essa é a primeira forma que a gente tem de vinculação. Segunda forma de vinculação seriam por empresas padrões. Então, cadastraríamos as empresas, iríamos na aba de serviço, e nessas empresas padrões já tem relacionados quais serviços que vão ser vinculados. Então, fiz uma nova empresa, vinculei para dentro do tarefa, consigo vir e importar dessa empresa padrão. Então, vamos pegar um exemplo de uma empresa padrão. Ele vai trazer relacionado. Nesse caso, tem 22 serviços, conseguiremos importar para dentro da nossa empresa nova. Então, essas são as duas formas da gente poder vincular. A característica, um pouco mais complexa, mais detalhada para poder configuração, ou por empresas padrões, que é mais objetivo e mais prático para padronização. Se acaso tiver algum serviço por empresa padrão que não faz parte dessa empresa, simplesmente excluiremos essa informação desse serviço. Caso desejemos adicionar um outro serviço de particularidade dessa empresa, conseguiremos filtrar o mesmo e também adicionar. Na aba do histórico, como informamos antes, tem a opção do regime tributário e a opção de usuários para vincular usuários clientes à parte de comunicador do próprio tarefa. Sempre atualizaremos para configurar e atualizar as informações desse cadastro no nosso sistema. Então, verificamos que o cadastro de usuários e o cadastro de empresas ele é bem objetivo vindo do sistema Questor. Os departamentos, já verificamos também a parte de configuração e temos a parte dos serviços. Então, na base padrão do tarefa, ele vai com mais de 100 serviços já pré-configurados. Porém, hoje, pelo Questor, já tem mais de 500 serviços mapeados para baixa automática. Então, se acaso algum serviço não esteja na base padrão, que é liberado para o escritório de contabilidade, o mesmo poderá adicionar novos. Ele pode adicionar de forma manual, ou ele pode importar da base padrão, que são desses 500 serviços que já possui pelo Questor. Então, a gente consegue selecionar o mesmo, dizer qual departamento e adicionar a nossa parte da nossa base dessa contabilidade. Quais as informações que a gente tem em um serviço específico aqui dentro? Então, vamos acessar um serviço, um exemplo, de balancete anual. Então, mesmo vai trazer o serviço, qual departamento é responsável, se esse serviço está ativo ou não, como comentamos antes, não tem a opção de a gente excluir um cadastro, somente inativar. Se é um serviço avulso ou não, então o que seria um serviço avulso? É um serviço que não tem uma data definida para ser realizado. Um exemplo, uma admissão de empregados que vai depender do nosso cliente para ele solicitar a contabilidade. Teremos o documento, aqui poderemos carregar as orientações de baixa, qual o layout do documento está configurado para baixar o mesmo. Programação, se ele é gerado para matriz e filial, controle sempre pela data do vencimento, ou seja, sempre que eu vou ter que executar esse serviço. Questões das competências, então são as informações, se é ano anterior, o mesmo mês, então são configurações específicas. O dia do vencimento do mesmo, então ele está dia 30. Questão de dia útil, então quando a gente marca a opção de dia útil, um exemplo, temos a folha de pagamento, então é o 5º dia útil do mês seguinte, e aí a gente marcaria essa opção. Quando é até tal dia corrente, não marcaremos. Se acaso ele cair para final de semana ou feriado, temos a opção de antecipa ou posterga. Uma opção bem interessante na configuração do serviço são os dias de antecedência de entrega ao cliente. O que isso quer dizer? Que o sistema ele tem o vencimento legal e o prazo interno do nosso colaborador. Então, o sistema vai pegar o dia 30, diminuir 5 dias, e irá aparecer para o meu colaborador o dia 25, e o mês da execução desse mesmo serviço. Comunicação, se acaso for utilizado o comunicador de tarefa para enviar esse documento ao cliente, iremos essa opção. Parâmetros de empresa, se ele é ativo, inativa, suspensa. Então, para que tipo de status da empresa que estiver, vai gerar esse serviço. Característica, como comentamos lá na parte do cadastro da empresa, a gente pode optar para vincular serviços por característica ou por empresa padrão, clonando as mesmas.
Se for por característica, o sistema vai ter essa regra informada nesse campo. Então, ele vai entender da seguinte forma: regra imune, clicaremos no regime tributário, ele irá a informação de imune. Então, todas as empresas que tiverem marcado essa opção dessa característica, o sistema vai entender que vai ter que gerar o balancete anual. Empresas, que seria a segunda opção da gente vincular por empresa padrão, ou se acaso eu cadastrei um novo serviço, quero vincular a várias empresas. Posso cadastrar em lote, adicionar de forma manual, ou clonar de outros serviços que já possuem os mesmos. Categoria para a questão dos nossos dashboards, se é um relatório, se é uma declaração, se é uma guia, então vai facilitar a parte do nosso acompanhamento. Integrações seria a questão das baixas automáticas. Como que o sistema vai entender essa questão da baixa? Se vai ser baixa por conteúdo, se vai ser baixa pelo nome do arquivo, por integração do gestor. Então, são configurações específicas que o sistema já possui na maioria dos casos. Sempre atualizar para salvar as informações. Então, essa seria a parte do cadastro de serviços para a gente ter um entendimento de forma geral como é que ele vai funcionar. Então, as outras padronizações também são de forma gerais dentro do sistema. Então, iremos agora entender de forma geral como a gente vincula um serviço, então através de empresa padrão ou de característica, e aos usuários através da parte dos departamentos como responsável geral dentro do cadastro da empresa. Feito essa configuração, a gente consegue vir na nossa tela de serviços programados, que é a nossa tela principal do sistema. Nessa tela a gente vai controlar todos os serviços que são executados. Então, para qual colaborador, qual que é a data do vencimento, se o serviço está em aberto, se não está, a gente vai detalhar com informação essa tela também. Podemos verificar que nesse caso específico a gente só tem um serviço gerado, que é um serviço de imposto de renda 0561. Isso também é um serviço decorrente, ok? O gestor identifica alguns serviços conforme tiver esse lançamento no módulo contábil, fiscal, pessoal, acessa o próprio tarefa e cria esses serviços específicos para essa empresa. Se clicarmos no serviço, ele já vai me dizer que essa criação desse serviço foi gerado automaticamente pelo sistema gestor. Então, o que a gente precisa fazer agora? Dar um comando para o sistema e lá no cadastro das empresas, pegar todas as informações e montar essa linha do tempo dos serviços programados para a gente. Nessa opção, temos aqui gerar programação. Podemos selecionar todos os meses ou o mês específico. Pode ser feita a geração por departamento, por empresa ou por serviço. Nesse caso, iremos fazer somente por uma empresa. Digitaremos o código ou parcial do nome, daremos um Enter, ele selecionará. Validaremos, não tem nenhum conflito, se acaso for configurado vinculação por características. E clicaremos no botão Gerar Programação. Sumiu o nosso balãozinho de geração de programação. Atualizaremos a nossa página. Ele montou a nossa linha do tempo com todos os serviços que precisam ser executados pelo nosso escritório de contabilidade, no caso da empresa que a gente fez a geração. Então, essa tela, que é a tela principal de acesso de controle dos colaboradores do serviço, ela pode ser filtrada por um serviço, por uma empresa, por um responsável. Todos os colaboradores conseguem ver o serviço de todos os colaboradores, independente de qual for o setor. Então, o que a gente consegue fazer? Eu quero acompanhar os serviços que eu executo. Então, eu, Alan, acessei o sistema, consigo ver os meus serviços, porém, está aparecendo o serviço do Clóvis, do Guilherme. Eu não quero ver os serviços dele. Então, eu consigo vir e filtrar pelo meu responsável. Então, procuro o meu nome. O sistema vai filtrar somente pela responsabilidade do colaborador. Então, nessa tela, temos as opções também de status. O que seria isso? O status desse serviço. Se ele está em aberto, status iniciado, com serviços que possuem a questão de checklist de acompanhamento, baixa manual, baixa automática e status cancelado. Aqui atrás a gente terá a questão das datas que esse serviço irá para realizar, tanto no início, que ele aparece o início, o nome, o serviço, a empresa, a competência e o vencimento também. E nessa parte do vencimento final, ele aparece o status, se está em aberto, se foi baixado automático, se foi baixado manual, qual a movimentação que o mesmo serviço teve
aqui dentro do nosso escritório. Esse serviço nessa tela ele é acompanhado como uma linha do tempo. Porém, se acaso necessitar e quiser ver de outra maneira mais objetiva, como se fosse um calendário, também temos essa opção no sistema. Então, após o nome do serviço, teremos esse calendáriozinho antes do nome da empresa. Então, se a gente clicar, ele vai abrir um calendário de forma geral de visibilidade. Então, conseguiremos ver em qual dia que cai na semana e a questão de quais os serviços. Se acaso tiver algum serviço que tiver baixado, ele irá tirar as informações, clicaremos e ele irá aparecer as informações de quando foi baixado também. Então vamos lá. Como é que a gente vai agora cadastrar também outros serviços que não são recorrentes, que a gente não tem uma data definida? Então, caso numa admissão de empregados, como a gente cadastraria se o cliente solicitasse para a gente? Então, nessa tela, a gente tem a opção aqui de mais avulso. A gente seleciona qual que é o cliente, qual responsável irá fazer o serviço e qual serviço a gente vai fazer. Informação. Nesse caso, poderemos colocar o nome do colaborador que está sendo admitido, a data do mesmo, e aqui poderemos colocar informações gerais detalhadas. Salvaremos. O sistema está cadastrando essa ordem de serviço. Então, atualizaremos a nossa tela, cadastramos para o dia 16, podemos verificar que ele apareceu para o dia 15, admissão de empregados avulso que a gente cadastrou. Tranquilo. Então, conseguimos ver como a gente gera uma programação com serviços que são recorrentes e também ordens de serviço avulso, que vai depender da solicitação do nosso cliente. Outra situação que a gente consegue filtrar é a questão de datas. E nos 3 pontinhos temos mais opções aqui também. Filtro avançado, onde poderemos filtrar de outras maneiras. Temos a opção de limpar os filtros e o que tiver nessa tela específica a gente consegue exportar para um CSV em Excel. Uma opção que a gente comentou, por que todos os usuários conseguem ver todos os serviços? A gente consegue selecionar um serviço, se acaso o colaborador Clóvis, ele faltou e precisa ser transferido esse serviço, a gente consegue selecionar e fazer a transferência do mesmo. Então eu consigo selecionar o usuário que irá fazer esse serviço, fazer uma justificativa e fazer a transferência de responsabilidade do mesmo. Outra situação que a gente possui aqui, que comentamos, foi a questão dos processos, que seria um checklist. Então, o que seria esse checklist? A gente consegue criar orientações para ser feito um serviço. Então, foi criado nessa parte de processo modelo, uma parte de serviço para fechamento do balancete mensal. E foram criadas etapas. Então, a gente tem uma opção antes do fechamento, que precisa algumas atividades serem feitas, e depois. Então, isso aí que seria como se fosse um checklist, um fluxograma, para o colaborador saber o que ele precisa executar para a conclusão desse serviço final. Quando for feito, a gente pode vir e ticar o mesmo e salvando. Ele vai atualizar a nossa tela, colocando as informações de qual percentual que foi concluído. Então, a gente entendeu dessa forma como é gerada a programação. Então, o sistema montou o serviço certo, para a empresa certa, para o colaborador certo. Então, agora a gente vai ver como que é executado a baixa desses serviços. Então, como comentamos, a baixa ela pode ser realizada de forma manual, a gente selecionando o serviço, vindo em mais opções, baixar e reabrir. Iremos botar como concluído, poderemos colocar como textos padrões, ou podemos escrever embaixo outra justificativa. Postaremos e o mesmo realizar a baixa manual. Quem pode realizar a baixa manual de um serviço? O perfil administrador pode baixar qualquer serviço de forma manual. Porém, o que for perfil colaborador e gerente só vai conseguir realizar a baixa manual desse serviço se acaso na configuração do mesmo estiver marcada a opção permite baixa manual. Então verificamos a baixa manual. Agora vamos ver a questão de uma baixa originando um documento por postagem através do sistema Questor.
Então, temos aqui uma folha mensal de recibo de salário, competência de dezembro, da empresa New Vale Sistemas. Iremos para o módulo da folha, relatório, cálculo, envelope de pagamento gráfico. Selecionaremos o período, então é da competência 12. Visualizaremos o nosso documento e clicaremos no botão EDOC para publicar o mesmo. Selecionaremos qual é a pasta que vai receber esse documento. Se acaso for para mandar para o nosso cliente, selecionaremos a pasta específica. Caso não vá para o nosso cliente somente para controle interno do sistema tarefa de baixa do mesmo, poderemos postar para pastas de arquivo morto. Vamos postar o mesmo para enviar ao nosso cliente, então envelope de pagamento. Lembrando, sempre o documento tem que estar com o tipo de arquivo como PDF. Selecionamos as informações, clicaremos em OK. O mesmo já foi enviado, então podemos verificar esse documento primeiramente dentro do nosso Questor Zen. Então clicaremos no nosso atalho, iremos para EDOC Enviados, poderemos filtrar aqui pela empresa específica, ele aparece relatório, cálculo, envelope de pagamento, empresa New Vale Sistemas, para a qual pasta a gente mandou, data do envio e data do vencimento. Conseguiremos ver as informações gerais detalhadas na parte específica. Essas configurações são realizadas dentro do Questor Zen e nas movimentações podemos verificar quando ele foi cadastrado, se foi enviado e-mail para um cliente e por qual usuário que foi visualizado esse documento. Então, nesse caso específico aqui, a gente mandou o documento para o cliente e ele repassou para o tarefa para realizar as baixas. Então, iremos verificar para o nosso cliente final, como ele foi enviado. Então, a gente possui um e-mail, novo documento cadastrado. O nosso cliente poderá fazer o download no mesmo computador ou acessar a sua área de trabalho do Zen específica do cliente. Podemos verificar que o status está em aberto. Se o nosso cliente final realizar a baixa desse documento, ele irá receber em seu computador. E no nosso Questor Zen, se a gente somente atualizar, teremos o status como arquivado. E nas movimentações, temos a parte quando que foi realizado o download, através de qual usuário, horário e data. Essa seria a parte do controle de protocolo de entrega para o cliente final. E no tarefa, como é que funciona a situação da baixa desse serviço? Então aqui iremos na parte superior exibir logos dos documentos publicados, e iremos tirar o nosso usuário, pois vem por usuário integração que é postado pelo nosso Questor. Então, chegou o documento, identificou o serviço, a empresa, a competência realizou a baixa de forma automática. Atualizando a nossa página, já alterou o status para a baixa automática. Nos balãozinhos de comentários, teremos a informação qual o dia, o horário e através de qual documento mesmo foi realizado. Como o sistema entende, então, que esse documento que chegou, ele é uma folha mensal recibo de salário da empresa New Vale da competência específica. Então, no cadastro do nosso serviço, a gente tem a aba de integrações com as configurações específicas. Então, todo documento que chegar dentro do tarefa, vindo do Questor, ele vai ter o seu nome interno específico. Se verificarmos no Questor, toda a tela ela possui as informações adicionais e ela possui um nome interno único. Então, com esse nome interno único, o sistema já identificou que esse aqui é um recibo de salário de pagamento. Então, vem essa informação no log interno. Vem a informação do CNPJ para identificar qual empresa, vem a data da competência. Então, com essas informações, o sistema já identificou que esse serviço é uma folha de pagamento e realizou a baixa do mesmo. Essa seria a forma de documentos gerados por dentro do Questor. Porém, a gente tem outras situações que seriam as obrigações, que seria a parte dos impostos e a parte das declarações. Como é que a gente consegue realizar a baixa desses serviços se eles são gerados fora do Questor, um recibo de entrega, às vezes uma guia de um FGTS, que não é gerado por dentro do sistema Questor. Então, a gente tem o serviço RoboQueue, que é do Questor. Então, ele tem uma pasta monitorada, onde a gente consegue jogar esses documentos. O próprio robô abre as informações do mesmo e identifica qual é o serviço. Então, esses serviços são os mais de 500 que já possuem cadastrados. Então,
Então, nós temos a área de trabalho, qualquer módulo gestor, o Kill. Temos as configurações do serviço Kill. Teremos uma pasta monitorada configurada no servidor da contabilidade. E temos as obrigações fiscais previdenciárias, onde a gente identifica qual que é o serviço e qual pasta que será postado dentro do Gestor Zen. Teremos a pasta de obrigações, onde irá aparecer todas as movimentações dos documentos salvos nessa pasta. Então vamos verificar aqui e fazer a questão do teste de uma baixa, mandando um documento, que é o recibo de uma declaração, e também uma guia de imposto. Então iremos pegar aqui, temos um SPED contribuições e um GRF, que é um FGTS. O documento precisa ser salvo, copiado e colocado na pasta monitorada do Kill. Então a gente simplesmente colará esse documento na nossa pasta. O robô estará trabalhando no servidor onde estará monitorando e irá pegar essas informações desse documento, identificar e fazer a transferência. Então podemos identificar que já saíram os documentos. Ele transferiu para a nossa pasta sucesso e, consequentemente, irá transferir esse documento para dentro do Questor Zen e também para o nosso sistema tarefa. Conseguiremos, dentro do Questor, fazer o acompanhamento na área de trabalho do Kill, obrigações, clicaremos em Hoje para atualizar. O sistema identificou o imposto, qual a competência, qual a empresa, e enviou para o Questor Zen e a mesma situação da declaração. Então, identificou o mesmo, foi enviado para o Questor Zen. Então, podemos verificar no nosso Zen, EDOC enviados, filtrar, guia do FGTS e obrigação acessória FD contribuições. Vamos para o nosso sistema tarefa. Esse documento ele pode demorar até 1, 2 minutos para fazer todo esse processo, saindo de dentro do sistema Questor da pasta monitorada, passando pelo Zen, chegando dentro do tarefa para realizar a baixa do mesmo. Clicaremos na lupinha de log, tiramos o nosso filtro, por causa da integração, ele já identificou um SPED de contribuições da competência 11, um FGTS da competência 12 e realizou a baixa do mesmo. Atualizaremos. Ele já possui a questão FGTS de baixa automática, SPED de contribuições também a baixa automática. Então, dessa forma que vai funcionar as baixas de forma manual e originadas através do Questor, tanto do botão EDOC como da pasta monitorada do Kill. Temos uma outra opção também de mandar os documentos para a tarefa para baixa automática, que são documentos que não estão mapeados pelo Kill ou não são gerados pelo Questor. São documentos específicos. Nesse caso, a gente consegue configurar o mesmo dentro do próprio tarefa para realizar a baixa do mesmo. E conseguimos o quê? Realizar a baixa automática e o próprio tarefa postar esse documento dentro do Questor Zen de forma automática. Para essa situação ser postada para dentro do Questor Zen, teremos na aba menu lateral Contabilidades, preencheremos aqui o nosso link do Questor Zen da contabilidade, para fazer a vinculação do mesmo. Então, em serviços programados, poderemos nesse Eclipse carregar os arquivos para identificar a questão da baixa. Então, clicaremos em carregar, adicionar arquivos, iremos procurar o mesmo, iremos pegar um ISS e enviar. Esse documento irá chegar no órgão interno da tarefa, o robô irá abrir as informações, identificar e realizar a baixa do serviço. Pode ser feito tanto por esse Eclipse carregando, ou, se acaso necessitar, pode ser configurado também uma pasta monitorada do tarefa, onde iremos salvar os documentos. Ele irá também postar para dentro do tarefa, consequentemente para o Zen, se for a necessidade. Então, carregamos o documento, podemos ir novamente no log dos documentos publicados. Enquanto ele estiver com o status publicado, o robô está trabalhando em cima dele. Nesse caso, como foi carregado pelo Eclipse diretamente no site do tarefa, ele fica publicado pelo usuário que está conectado no sistema. Como comentei, esse processo pode demorar de 1 a 2 minutos para realizar a baixa.
Enquanto esse processo está sendo executado, depois iremos voltar para acompanhar o mesmo, poderemos verificar as outras informações aqui dentro do sistema. Temos a nossa parte de comunicação, que seria o app de comunicação do Tarefa, que possui a sua gestão de comunicação e também a parte de circular. Para termos uma ideia como é que é a visualização da comunicação, teremos o nosso app específico, onde teremos as nossas mensagens, teremos uma parte de agenda e conseguiremos pesquisar o mesmo. Podemos visualizar a questão das mensagens, conversar entre o cliente e também anexar documentos para poder serem enviados. Então ele é bem objetivo essa parte de app de comunicação também. Então voltamos aqui no nosso log e já identificamos que carregou o documento. O robô conseguiu identificar as informações do CNPJ, identificando qual a empresa, os termos internos para saber que aquela guia era uma guia de ISS e a competência e realizou a baixa do mesmo. Então vamos alterar o status do nosso serviço para baixa automática para fazer esse acompanhamento. Podemos visualizar quais foram os serviços baixados de forma automática. Então a folha mensal originada pelo botão EDOC dentro do sistema Questor, o FGTS e o SPED contribuições através da pasta monitorada do Kill e o ISS próprio Tuporanga através do carregamento dentro do sistema Tarefa. Podemos identificar aqui que ele possui baixa automática e temos uma diferença atrás na parte que ele não aparece os comentários. Ele apareceu uma logo do nosso Questor, dizendo o quê? Que ele foi enviado com sucesso para o nosso Questor Zen. Se acaso der um erro, ele não irá aparecer nessa forma de concluído colorida e irá aparecer qual o erro que aconteceu. Então, se clicarmos aqui, ele irá aparecer as informações também quando foi realizada a baixa. Se acessarmos o nosso Questor Zen novamente, ele aparece também o ISS aqui, que foi enviado pelo próprio Tarefa para o Questor Zen. Então, essas seriam as formas de controle de baixa automática de dentro do sistema. Para finalizarmos a parte de demonstração no sistema, iremos verificar e demonstrar a parte dos dashboards de acompanhamento que o sistema possui. Então, temos a primeira parte de dashboard, que é um dashboard mais padrão dentro do próprio sistema Tarefa. Conseguiremos filtrar por serviço, empresa, departamento responsável, por período. Ele irá mostrar para nós quais são os serviços que têm gerados no período, quantos desses estão em aberto no prazo, quantos estão abertos atrasados, quantos baixados automático e quantos baixados manual. Se quisermos visualizar de forma mais detalhada, poderemos clicar no mesmo. Ele irá para a nossa tela de serviços programados e irá aplicar o filtro, mostrando quais são os serviços. Segunda opção que a gente possui, temos a parte de gestão de serviços, onde conseguiremos filtrar também e agrupar por departamento, usuário, serviço. Podemos filtrar por serviço, por departamento, por responsável, por questão de período. Aplicaremos o filtro. Ele irá trazer por departamento qual o percentual desse departamento de serviço que está aberto no prazo, concluído e vencido. Se clicarmos em qualquer um deles, irá detalhar por colaborador quantos serviços que ele tem previstos, quantos concluídos, em aberto, atrasado, e clicando nesse colaborador, conseguiremos detalhar aqui quais são os serviços de quais empresas. Então, é uma forma de gestão bem mais detalhada que possui dentro do sistema Tarefa. E possuímos também um dashboard app. Esse dashboard app ele vai direcionar para um subsite, que é o tv.tarefa.com.br, onde iremos conseguir visualizar de forma diferente. Então, as contabilidades conseguem compartilhar isso aqui numa própria TV para todos os colaboradores terem um acompanhamento em tempo real de como estão os serviços do escritório. Temos aqui a parte padrão, analítica, um dashboard de comunicação e também parte de parametrização. Essa primeira tela, então ela é a dashboard padrão, conseguiremos visualizar o percentual dos serviços em aberto e fechados. Ele vai dizer desses em abertos quantos estão no prazo atrasados, a mesma situação dos fechados. Teremos o funil, onde conseguiremos visualizar e aplicar novos filtros. Se acaso eu quero ver qual é esse serviço que está atrasado, clico no mesmo. Ele aparecerá qual o dia e o serviço, clico novamente, irá dizer qual colaborador e de qual empresa. E o analítico é o que o pessoal, as contabilidades utilizam e compartilham na TV,
onde ele vai aparecer o serviço, o percentual de conclusão geral do mesmo e por colaborador. Essas telas são personalizadas, então a gente consegue parametrizar, fazer vários tipos de dashboards de acompanhamento. Se acaso possuirmos a opção habilitar e gerar carrossel, ele vai passar por todos os indicadores, atualizando esses serviços de forma geral e em tempo real. Então, de forma geral, essa seria uma breve apresentação do sistema tarefa, passando por suas padronizações, parte de comunicação, controle de serviços programados e os dashboards. Qualquer dúvida que tiver na parte do sistema, estamos à parte de disposição e tem as informações aqui de contato nosso da New Valley Sistemas.